O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, chega à Arábia Saudita para discutir com lideranças russas a questão da guerra entre Rússia e Ucrânia. O que nós estamos observando se desenhar no horizonte é justamente o possível diálogo entre os Estados Unidos e a Rússia para a guerra que ocorre entre Moscou e Kiev. Nós temos uma guerra que se estende já há quase 3 anos, conforme nós observamos aqui todos os dias no nosso diário de guerra, e pelo que observamos, existe um esforço por parte do governo Trump para que haja negociações de paz. A grande questão é que tais negociações de paz movimentam uma série de placas tectônicas nesse tabuleiro geopolítico bastante controverso, porque a Europa está fora das negociações, bem como também a própria Ucrânia. Ucrânia que é o país agredido pela expansão da Rússia, conforme nós observamos. Então, nós temos como resposta o Zelensky dizendo que não irá aceitar acordo algum afirmado ou acordado entre a Rússia e os Estados Unidos que não considerem ali os interesses da Ucrânia. Hoje é dia 17 de fevereiro de 2025 e os principais temas, conforme nós estamos aqui observando, da guerra entre Rússia e Ucrânia envolve as questões da diplomacia e esse intenso esforço diplomático do Trump a fim de negociar uma paz. Para a Ucrânia, essa paz não tem sido, pelo menos até então, nem justa e nem duradoura. Antes de avançar, se os conteúdos aqui do nosso canal ajudam você a compreender as questões da geopolítica, eu peço para que você divulgue o nosso conteúdo, divulgue o nosso canal em grupos de estudos, grupos do WhatsApp e assim por diante, para que mais pessoas possam conhecer a nossa análise diária a respeito de guerra entre Rússia e Ucrânia, bem como também outros assuntos de geopolítica que nós abordamos aqui. Pessoal, então vamos aqui, assunto importantíssimo, a viagem de Marco Rubio para a Arábia Saudita. Na foto nós vemos o Marco Rubio em encontro com Faisal bin Farhan Al Saud, que é o príncipe da Arábia Saudita, não é o Mohammed bin Salman, que nós vemos na fotografia aqui, ó, acima da cabeça deles, do lado esquerdo, ok, que é o atual líder da Arábia Saudita. No caso, a conversa inicial ali dos Estados Unidos com a Arábia Saudita, nós sabemos, os Estados Unidos têm uma relação muito próxima com a Arábia Saudita e tal. No caso, a viagem do Marco Rubio para o Oriente Médio, também conhecido aí como Sudoeste da Ásia, tem como finalidade discutir as questões de Israel e a sua região, bem como a Arábia Saudita, este país que foi escolhido como sendo um país que é neutro na relação Ucrânia-Rússia para discutir a guerra da Rússia com a Ucrânia. Vamos observar o que sairá dessas discussões e o Zelensky já falou que não aceitará os resultados das conversas que não envolvam a Ucrânia. Então, assunto importante. Agora, nessa mesma linha, nós temos ainda Yuri Ushakov, que é um ex-diplomata da União Soviética que trabalhou nos Estados Unidos. Então, um diplomata da União Soviética que serviu à União Soviética no território dos Estados Unidos, então conhece bem a política dos Estados Unidos, de Washington, da América como um todo, ok? Este cidadão estará presente também nessa cúpula com o Marco Rubio. Agora, o Lavrov, o Sergei Lavrov também. Tanto é que tanto o Lavrov quanto o Yuri Ushakov estão em viagem para a Arábia Saudita para que nós tenhamos aí este encontro de lideranças tanto dos Estados Unidos como também da Rússia, dos Estados Unidos, para discutir a questão da guerra entre Rússia e Ucrânia. Resta saber, mais uma vez nós questionamos, qual que será o papel da Ucrânia e mesmo da Europa, já iremos falar da Europa. Aqui nós temos então justamente a síntese dessas informações. Lavrov e Ushakov viajam aí para Riad, que é a capital da Arábia Saudita, e quem trouxe essa informação foi justamente o Peskov. Peskov é porta-voz do Kremlin, conforme nós já analisamos aqui muito aí as falas do Peskov, e o Ushakov, pelas informações que foram divulgadas, é um conselheiro do Vladimir Putin, mesmo porque, sendo um diplomata
de carreira certamente conhece bastante ali dos bastidores, digamos assim, das questões da política. Lembrando que para a compreensão da geopolítica nós precisamos basicamente de 3 elementos que se interseccionam. É o caso da política, da geografia e também da história. Por isso a importância da análise histórica no território através da geografia e, claro, as divisões e discussões políticas, ideológicas também para compreender a geopolítica. No caso aí, na terça-feira, em Riad, será realizada uma reunião com os seus homólogos americanos, que será dedicada, em primeiro lugar, ao restabelecimento de todo o complexo das relações russo-americanas. Aqui nós temos a relação dos Estados Unidos com a Rússia, né, bem difíceis. Nós temos os Estados Unidos impondo uma série de sanções contra a Rússia ao longo dos últimos anos, conforme nós observamos, em decorrência, em especial, da guerra de 2014 no território da Crimeia. As sanções econômicas e a tentativa por parte dos Estados Unidos, em especial, de isolar a Rússia do comércio com o Ocidente, o que não aconteceu em 100%, né? Mas houve essa tentativa e certamente isso traz uma série de fatos negativos para a economia da Rússia, não é? A Rússia tenta reverter isso de alguma maneira. Será que eles vão discutir isso? Fins de sanções para que eventualmente a Rússia ceda territórios? É uma pergunta que está muito longínqua, talvez, da realidade, conforme nós podemos observar, mesmo porque se o Trump aceita dialogar com o Putin, conforme nós estamos observando, não parece que o Trump tem feito exigências para a Rússia. Vamos acompanhar. E mesmo a fala do Lavrov tem sido de que a Rússia não irá ceder os seus pontos. Tudo bem? Bem, continuando aqui, será também dedicada à preparação de possíveis negociações sobre o acordo ucraniano e a organização de uma reunião entre os dois presidentes. Vamos observar qual será a discussão na Arábia Saudita e quando será o encontro entre o Putin e o Trump, e se o Zelensky também estará presente, tá? Agora, em paralelo, nós temos, conforme mencionávamos ontem, a reunião que ocorrerá em Paris. Nós temos então Macron, que convocou vários países da Europa para discutirem, não é, em Paris, justamente a relação da Europa e o seu eventual apoio para a Ucrânia. Nós temos que os presidentes da União Europeia, como é o caso da Ursula von der Leyen, bem como Antônio Costa, estão presentes em Paris, bem como também o Mark Rutte, que é o secretário hoje da OTAN, a figura importante, manda-chuva na OTAN, reunidos em Paris para discutir a posição europeia, a posição da União Europeia e a posição da OTAN em relação à Ucrânia. Porque, além dos países que nós mencionamos da União Europeia, a Alemanha, a Itália, a Polônia, a Espanha, Países Baixos e Dinamarca, nós temos também a figura do Reino Unido. Então, enquanto nós temos agora em Paris discussões sobre o papel da Europa, da OTAN e também da União Europeia na guerra entre Rússia e Ucrânia, nós temos em paralelo reunião na Arábia Saudita entre a Rússia e os Estados Unidos para discutirem eventualmente como que será este fim da guerra. São muitas negociações porque há diferentes visões e diferentes perspectivas. A perspectiva de boa parte das lideranças da Europa, da OTAN hoje e da União Europeia é de que os países deveriam apoiar a Ucrânia, que tem uma visão distinta de diversas lideranças do governo Trump e talvez até do próprio governo Trump, conforme as ações do Trump nós estamos observando agora. Outro tema importante, volta a circular esta informação por conta do editorial do Keir Starmer, que é o primeiro-ministro do Reino Unido, que discute a possibilidade do Reino Unido enviar tropas para a Ucrânia. Então, o Keir Starmer faz um editorial no jornal Telegraph, onde ele trata deste assunto. Olhando aqui a capa do tabloide do jornal, né? Então, o primeiro-ministro anuncia a possibilidade de pressionar a Europa, líderes europeus, para enviar eventualmente tropas para o território da Ucrânia. Então, aqui ele diz assim: nós estamos diante de um momento importante para a nossa geração, que se refere à seguridade ou à segurança coletiva para o nosso continente. Não é apenas uma questão sobre o futuro da Ucrânia. Isto se trata aí de uma questão existencial para a Europa. Tá? Então, o Keir Starmer
dizendo da possibilidade de defender a Ucrânia, que não é apenas defender a Ucrânia, mas sim é a defesa existencial da Europa. E aventando-se a possibilidade, então, de tropas do Reino Unido lutarem na Ucrânia para defender não a Ucrânia, mas sim defender a Europa. Aumentando aí novamente, ó. Então a paz na Ucrânia deve salvaguardar, no caso, a nossa soberania, não é um termo importante. O objetivo de deter Putin, ok, de futuras agressões em relação ao Ocidente, pelo menos esta tem sido a visão de vários países na Europa, em especial na Europa Ocidental. Nós temos, ao mesmo tempo, o líder da Hungria dizendo que não está certo o modo como Paris tenta discutir hoje essa questão do futuro da Ucrânia, porque, segundo, não foi o governo, não foi o ministro das Relações Exteriores da Hungria, que disse que alguns que são pró-guerra não querem que haja uma negociação e não querem que haja um fim desta guerra, na visão não é do Viktor Orbán, mas sim, tá certo, do ministro das Relações Exteriores da Hungria, que falou coisas do gênero, de que a reunião que ocorre hoje em Paris evidencia que os países não querem o fim da guerra, porque eles querem a guerra, tudo bem? Quando olhamos para outro tema, no fronte de guerra, observando aqui, a Ucrânia faz ataques contra o território russo em duas regiões que valem destaque aqui. Nós temos a Ucrânia buscando atingir a infraestrutura da Rússia, conforme nós sabemos, e no caso a Ucrânia ataca a região de Krasnodar, que fica ao sul, na região do Cáucaso, tá? E naquela localidade, as margens tanto do o mar de Azov, tá certo? E também o mar Cáspio, a Ucrânia atinge refinaria como a refinaria de Yuzhny, é uma refinaria de petróleo, tudo bem? E também a estação de bombeamento de petróleo, de um importante oleoduto que atravessa aquela região, que eu até trago aqui o mapa para que nós observemos, vejamos. Aqui nós vemos aí o mapa, mais uma vez deixando claro o quanto a cartografia é fundamental para que nós compreendamos a geopolítica. Nós vemos aqui o sul do território da Rússia e a sua fronteira com o Cazaquistão. Aí está na letra cilírica, que é mais difícil de nós compreendermos. Então eu busquei aqui este outro mapa para que nós observemos da região que se trata. Então a refinaria que a Ucrânia buscou atingir é nesta região do território russo, no sul. Esse gasoduto atravessa desde o Mar Negro aqui até o território de Cazaquistão, conforme nós vemos aqui no limite fronteiriço entre a Rússia e o território do Cazaquistão. Então, a Ucrânia atacou tanto a refinaria, bem como também uma estação de bombeamento desse gasoduto, oleoduto importante aí, que integra os territórios da Rússia e do Cazaquistão. Há uma enorme exploração de petróleo e gás nesta região do Mar Cáspio e, claro, tanto pelo território russo, na região do Cáucaso, bem como pelo próprio Cazaquistão, nesta região aqui do Mar Cáspio. Olhando aqui, então, um ataque de drone desativou a estação de bombeamento de petróleo de Kropotkinskaya, na região de Krasnodar, que fica nesta localidade aqui ao sul da Rússia, tudo bem? Então nós temos aqui, ó, Kropotkin, perfeito, destacando aqui na cor vermelha, fazendo um retângulo aí na palavra, tá? Bem como também, certo? O transporte de petróleo ao longo do sistema de oleodutos Tengiz-Novorossiysk, se nós observarmos, é o limite dos pontos geográficos aí do gasoduto, tá? Nós temos aqui, ó, Tengiz, que é uma cidade portuária na região do território de Cazaquistão, e Novorossiysk é a cidade portuária do território russo, no caso, na beira aí do Mar Negro, enquanto que na região de Tengiz, à beira do Mar Cáspio, ok? Então é uma região muito explorada em termos de petróleo e gás, tá certo? E voltando ali para o texto que eu separei aqui, ó, onde é realizado em modos de bombeamento reduzidos, contornando o NPS afetado. A NPS aí, localizada no distrito caucasiano de Kuban, é a maior estação de bombeamento de petróleo no território da Federação Russa. Então, a Ucrânia ataca, tá certo, e atinge essa infraestrutura de guerra da Rússia, no caso de petróleo, que é usada a energia, evidentemente, para manter a Rússia na guerra, tá certo? E, mais uma vez, a Ucrânia obtendo sucesso nesses ataques contra o território russo, tá? Importante que nós
temos essa clareza. Ao mesmo tempo, a Rússia fez um ataque bem pesado contra o território ucraniano. Foram 147 drones, porém 83 foram abatidos, conforme nós podemos observar aqui nesta informação. O tipo de drone é o drone Shahed, que é de origem do Irã, conforme nós sabemos e observamos no decurso dessa guerra. Nós temos a Rússia fazendo ataques bem pesados também na região de Kursk, e o objetivo russo em avançar em uma localidade no território sul de Kursk. Vamos observar, talvez amanhã nós tenhamos alguma maior clareza do que ocorreu ali, se houve um avanço ou não russo no sul do território de Kursk, onde a Ucrânia ocupa. Vamos acompanhar. No mais é isso. Se você chega até aqui, eu reitero a você que deixa o like, se inscreva no canal e divulgue o nosso conteúdo das pessoas que gostam de geopolítica. Bons todos, respeita a geografia, até mais. Tchau, pessoal.